Página 1. Prólogo. O medo tem muitas formas. Às vezes é o rangido de uma porta no silêncio da noite. Outras é a certeza de que a sombra no canto do quarto se moveu. Mas o medo mais profundo, o terror primordial, nasce do incompreensível. Começou não como um grito, mas como um sussurro. Uma série de histórias estranhas e desconexas, partilhadas em fóruns de internet e noticiários locais. Anomalias no tecido da realidade que ninguém conseguia ligar. Em Moçambique, durante as cheias devastadoras na província de Gaza, os sobreviventes amontoados nos telhados falavam de mais do que apenas a subida das águas. Falavam de uma figura escura contra o céu cinzento da tempestade, flutuando sem esforço acima da correnteza. Não oferecia ajuda, não mostrava ameaça, apenas observava a miséria com uma quietude aterradora. As autoridades descartaram-no como alucinação em massa, um produto do trauma e da exaustão. Em Tóquio, um jovem a caminho de casa tarde da noite por uma viela mal iluminada de Shinjuku sentiu um arrepio na nuca. Olhou para cima. Entre os cabos elétricos e as luzes de neon, 2 pontos de um vermelho intenso olhavam para baixo. Não eram luzes de um drone, nem o reflexo de um sinal. Eram olhos. Piscaram uma vez e desapareceram. Ele correu, o coração a martelar, convencendo-se de que era o cansaço a pregar-lhe uma peça. Estes eram os sussurros. O mundo, alheio, continuava a girar, mas os sussurros estavam prestes a tornar-se um grito ensurdecedor. Página 2. Capítulo 1. Voo transatlântico 774. Oceano Atlântico, 35.000 pés. Sarah ajustou seu assento, tentando encontrar uma posição confortável no espaço apertado da classe econômica. O voo de Lisboa para Nova York era longo e monótono. Olhou pela janela para a escuridão infinita pontilhada por estrelas. Foi então que o viu. Por uma fração de segundo, seu cérebro recusou-se a processar a imagem. Um vulto, do lado de fora do avião. Era um jovem, talvez com 20 e poucos anos, suspenso no ar gelado e rarefeito. Vestia uma camisa branca simples, calças de ganha e uns sapatos Adidas vermelhos que pareciam absurdamente normais naquele cenário impossível. Seu rosto estava coberto por um pano vermelho e esfarrapado, com 2 buracos escuros onde deveriam estar seus olhos. Ele virou a cabeça lentamente, e de dentro daqueles buracos, 2 luzes vermelhas brilharam, fixando-se nela. Sarah prendeu a respiração, o sangue a gelar-lhe nas veias. Não havia vento a fustigar suas roupas. Ele estava perfeitamente imóvel, um espectador silencioso na vastidão do céu noturno. Ela pestanejou, esperando que a visão desaparecesse. Mas ele continuava lá. Lentamente, ela cutucou o marido, David, que dormitava ao lado dela. David, olha... A voz dela era um sopro trêmulo. Ele resmungou, abrindo os olhos com irritação. O que, Sarah? Estou tentando dormir. Ah, um homem. Lá fora. David revirou os olhos e inclinou-se para olhar. Seu ceticismo evaporou instantaneamente, substituído por um choque mudo. A figura ainda estava lá, encarando-os. Ele não estava caindo, não estava sendo arrastado pela força do vento. Ele estava simplesmente a voar ao lado deles. De repente, a figura ergueu uma mão e acenou, um gesto lento e deliberado, antes de se virar e disparar para a escuridão, desaparecendo num piscar de olhos. Sarah e David ficaram paralisados, trocaram um olhar de puro terror. Quando finalmente chamaram uma hospedeira de bordo, a história deles foi recebida com sorrisos condescendentes e a sugestão de que talvez tivessem adormecido e tido um sonho vívido. Mas eles sabiam o que tinham visto. E o pesadelo estava apenas começando. Capítulo 2. Caixa Preta. Pentágono, Virgínia, Estados Unidos.
O general Marcus Thorne esfregou as têmporas, o brilho do monitor a agravar a sua dor de cabeça. À sua volta, na sala de reuniões segura, estavam os melhores analistas da Marinha e da Força Aérea. O ambiente era pesado, carregado de incredulidade e de um medo mal disfarçado. "Reproduza o áudio outra vez", ordenou Thorne, a sua voz grave a cortar o silêncio. Um técnico de áudio acenou com a cabeça. O som estático encheu a sala, seguido pela voz calma de um piloto de caça. Técnico de áudio, iniciando reprodução. Caixa preta, voo Falcão 1. Voz, Falcão 1. Objeto não identificado entrando em solo americano em alta velocidade. Central, aqui é o Falcão 1. Estamos a avistar o alvo. Central. Entendido, Falcão 1. Prossiga com aviso. Uso de força letal autorizado se necessário. Voz Falcão 1. Afirmativo. Falcão 2 mantenha a formação. Alvo identificado. Prosseguir com aproximação para a identificação. Central. Permissão concedida. Aproximação em curso. Houve um momento de silêncio. Apenas o som da respiração do piloto. Voz Falcão 1. Este alvo é muito rápido. Difícil de acompanhar. Estamos a aproximar-nos. Alvo identificado é... Ai, meu Deus! A voz do piloto, antes calma e profissional, estava agora carregada de puro choque. Voz central. Falcão 1, responda! Falcão 1, qual é o seu estado? Voz Falcão 2. Perdemos contato com o Falcão 1. Aqui é a central. Necessária investigação. Voz central. Entendido, Falcão 2. Prossiga com cautela. Voz Falcão 2. Aqui é o Falcão 2. Estabelecido contato visual com o Falcão 1. Falcão 1 abatido. Repito, Falcão 1 abatido. Inimigo identificado é um garoto. Faixa etária de 20 a 25 anos e... Voz central. Falcão 2, algum problema? Relate. O som que se seguiu foi um grito de pânico contido. Voz Falcão 2. Ele está a voar na velocidade do som. Voar sem veículo. Iniciando ataque aéreo. Um som agudo de metal a ser rasgado cortou a transmissão. Depois, silêncio. Página 4. O técnico parou a gravação. O general Thorne olhou para o ecrã, onde estava uma imagem satélite do local do incidente, os destroços do USS Eisenhower e dos seus caças F-35 a boiar no Golfo do México. Uma perda de material de milhares de milhões de dólares e centenas de vidas. Análise, disse Thorne, sua voz perigosamente baixa. Uma mulher de fato, a agente especial A da Divisão de Contra-Inteligência do FBI, aclarou a garganta. Senhor, as teorias iniciais apontam para uma arma sônica ou de pulso eletromagnético de uma potência desconhecida, possivelmente de origem russa ou chinesa. A referência a um garoto é, muito provavelmente, uma alucinação induzida por estresse ou um efeito secundário da arma utilizada. Uma forma de guerra psicológica. Guerra psicológica que abate 2 dos nossos melhores pilotos do planeta e afunda um porta-aviões? Thorne cuspiu as palavras. A destruição do Eisenhower ocorreu momentos depois, continuou a agente A, imperturbável. A análise preliminar dos destroços sugere uma explosão interna de calor extremo, consistente com um tipo de ogiva de plasma ou algo nuclear em microescala. Estamos a investigar a possibilidade de sabotagem interna que coincidiu com um ataque aéreo. Então, estão dizendo-me que um inimigo desconhecido usou uma arma psicológica que faz os nossos melhores pilotos verem adolescentes voadores, enquanto simultaneamente detonava uma bomba experimental no nosso porta-aviões? É a explicação mais lógica que temos, general.
respondeu a agente. Thorne não disse nada. A explicação era tudo menos lógica. Era um remendo desesperado para cobrir um buraco de ignorância do tamanho de um porta-aviões. Algo estava terrivelmente errado e a lógica parecia estar a falhar. Página 5. Capítulo 3. Neve Vermelha. Oblast de Murmansk, Rússia. Base militar secreta. O coronel Ivan Morozov olhou através do vidro espelhado para a sala de interrogatório. Lá dentro, 2 soldados estavam sentados, envoltos em cobertores térmicos, os seus rostos pálidos e assombrados. Eram os únicos sobreviventes de uma guarnição de 200 homens. «Eles mantêm a mesma história?» perguntou Morozov ao seu tenente. «Sim, coronel, palavra por palavra. A neve estava forte, a temperatura a menos 5 graus Celsius. O sentinela na torre oeste avistou uma figura a aproximar-se a pé, sozinha. Enviaram uma pequena patrulha para investigar. Encontraram um jovem, pele negra, completamente nu, mas sem mostrar qualquer sinal de frio. O rosto estava coberto por um pano, deixando apenas os olhos visíveis. O sargento Volkov, pensando que era um civil com hipotermia, aproximou-se para ajudar. O tenente fez uma pausa, engolindo em seco. De acordo com o soldado Dmitri, o sobrevivente, o jovem agarrou a cabeça de Volkov com as mãos e arrancou-a, com as mãos nuas. Morozov permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de pedra. Continue. O sniper na torre, um dos nossos melhores, disparou. A bala, segundo ambos os sobreviventes, ricocheteou no peito do homem com um som metálico. A figura então olhou para a torre, voou diretamente para cima, e 2 feixes de luz vermelha saíram dos seus olhos, cortando a torre de vigia metade, como se fosse manteiga. O tenente virou a página, a sua própria mão a tremer ligeiramente. Usaram um lança-chamas. As chamas envolveram a figura, mas o único efeito foi queimar o pano que lhe cobria o rosto. Antes que alguém pudesse ver a sua cara, ele cobriu-a com a mão e uma energia vermelha brilhou, formando uma nova máscara ou algo do gênero. Depois disso foi um massacre. Ele destruiu os tanques T-90 com os próprios punhos. Arrancou homens ao meio. Depois simplesmente voou para o céu e desapareceu. Morozov finalmente afastou-se do vidro. E a nossa análise? O local do massacre é confuso, coronel, admitiu o tenente. Há sinais de calor extremo, radiação de baixa intensidade e danos por força bruta que excedem qualquer explosivo convencional. O Departamento de Ciência da GRU sugere o uso de um exoesqueleto de combate avançado, talvez um protótipo americano. A capacidade de voo, os feixes de luz, podem ser sistemas de armas baseados em laser e um jetpack furtivo. A nudez e a resistência ao frio podem ser resultado de intensas modificações genéticas e químicas. E o ricochete da bala? Blindagem líquida sob a pele. Tecnologia teórica, mas possível. Morozov riu, um som seco e sem humor. Então, os americanos criaram um super soldado, geneticamente modificado, com blindagem líquida, armas laser nos olhos, que pode voar e destruir tanques com as mãos, e decidiram testá-lo numa base russa isolada, nu, no meio de uma tempestade de neve. É a única explicação que se encaixa nos fatos, por mais improvável que pareça, disse o tenente. Morozov abanou a cabeça. Tal como seus homólogos americanos, eles estavam tentando enfiar um pino quadrado num buraco redondo. Mas tanto Morozov como o General Thorne, separados por milhares de quilômetros e uma vida inteira de desconfiança mútua, partilhavam o mesmo sentimento inquietante. Isto não era uma arma. Era outra coisa. Algo que suas mentes treinadas para a guerra e a lógica se recusavam a aceitar.